Em nossa videoaula de hoje, vamos trabalhar sobre o ensino de potenciação e radiciação. Para começar, vamos dar uma olhada no currículo mínimo e ver em que momentos da vida escolar esses assuntos são tratados, segundo a proposta do currículo mínimo do Rio de Janeiro, e de que forma eles deveriam ser abordados nesses momentos. Então, aqui no 6º ano do ensino fundamental, no 2º bimestre, dentro de campo numérico aritmético, o conteúdo são números naturais, e dentre as habilidades e competências a serem desenvolvidas está o cálculo de potências com expoente e base naturais, e também a raiz quadrada de um número quadrado perfeito. Aqui ainda é bem simples, isso não envolve álgebra nenhuma, é puramente o trabalho com números naturais, mas é uma parte muito importante, porque é nesse momento que deve ser desenvolvida a intuição do aluno com relação ao tema das potências. Eu vou apresentar para vocês uma proposta que também foi desenvolvida dentro do projeto PIBID, na UF, Matemática, apoiada pela CAPES, e também foi adaptada para o LEG, o Museu da Matemática. Essa proposta se denomina Potências com Dobraduras e Árvores de Canudos e tem como objetivo, primeiro, associar potências com marcas geradas por dobraduras num papel e depois associar as potências com árvores ramificadas que são feitas de canudo, como essas que vocês estão vendo aqui. Outro objetivo é estabelecer a fórmula do produto de potências de mesma base. Aquela fórmula que diz que, por exemplo, 2 elevado à quinta vezes 2 elevado ao cubo é 2 elevado a 5 mais 3. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, junto com a Paula Lemos, o Bruno Neri, o Johnny Gomes, que eram licenciandos que trabalhavam no projeto, e Camila Silva e Cristiane Lima, que eram professoras do IEPIC, escola onde nós desenvolvemos esse trabalho. Então, a parte das dobraduras, para essa parte nós recomendamos que seja usado um papel grande de seda, porque o papel de seda permite que você dobre várias vezes, ele é fininho e a dobradura fica bem visível. Você dobra o papel ao meio diante dos alunos e pergunta aos alunos em quantas regiões essa dobra vai dividir o papel. Nesse momento, eles devem responder sem nenhum problema, que serão 2 regiões. Aí você repete, dobra ao meio de novo, agora dobra 2 vezes ao meio e pergunta aos alunos quantas regiões ficarão marcadas no papel. Eles responderão, provavelmente, que são 4 regiões. Você faz isso mais uma vez e aqui surge uma questão. Quando você perguntar, depois de dobrar 3 vezes o papel, em quantas regiões o papel ficou dividido, vocês vão ver que boa parte dos alunos, a maioria, vai responder que são 6 regiões. Isso está errado. A cada vez que você dobra, a dobra divide todas as regiões ao meio. Então, não são 6, mas sim 8 regiões. Então, nós observamos, abrindo o papel, a gente observa, conta e vê que são 8 regiões. E você pode continuar dobrando mais vezes e contar junto com os alunos. Eles vão poder contar e ver que depois vai para 16 regiões e assim por diante. Então, você observa que a cada dobra o número de regiões é multiplicado por 2. Esse trabalho daqui permite que você crie lá uma tabela, quantas dobras foram feitas e em quantas regiões o papel está dividido. Antes de fazer qualquer dobra, o papel tem uma única região, então ao 0 está associado uma região. Quando tiver uma dobra, você vai ter 2 regiões e assim por diante. A partir daí, você pode trabalhar a potência de base 2, se associa essa visualização concreta à potência de base 2 e pode fazer todo o trabalho relacionado à potência, com a base 2 por enquanto. Mas nosso objetivo é usar essa parte de dobraduras como uma introdução ao trabalho com potências. A gente pode dessa parte passar para o trabalho com os canudos. Tá aqui as árvores de canudos. Para montar as árvores de canudos, nós precisamos de muitos canudos, tesoura, durex e fio de nylon. Primeiro, nós recortamos os canudos em pedacinhos do mesmo tamanho, mesmo comprimento, uns 3 dedos, 2 dedos. Pode dividir aqui o canudo em 3 ou 4 partes. Cortamos muitos fios de nylon. Para cada canudo, nós passamos um fio aqui pelo canudo. Montamos aqui. A sugestão é que isso seja feito junto com os alunos. Você deve preparar o material antes, os fios de nylon,
os canudinhos já cortados, mas dar o material para que os alunos montem a árvore. Idealmente, os alunos podem trabalhar em grupos, cada grupo montaria uma árvore. Aqui você já prendeu cada canudinho com um fio de nylon, junta, por exemplo, de 3 em 3, se você for fazer a árvore de base correspondente à potência de base 3. O ideal também, nossa sugestão é que você separe, um grupo vá trabalhar com base 2, o outro com base 3, o outro com base 4. Mais do que 4 é difícil, a árvore começa a ficar muito, muito densa, muito pesada. Então aqui depois você vai juntar cada raminho desse de 3, cada conjuntinho de 3 folhas aqui. Nós vamos chamar de folhas depois, porque estamos falando de uma árvore, mas são 3 canudos. Você junta e coloca um canudinho na base de cada 3 canudinhos. Depois você vai pegar esses grupinhos aqui, vai agrupá-los por sua vez, usando mais um canudinho. Aí então aqui você tem 3 grupinhos desses, agrupados aqui com um canudinho. E depois você pode ainda seguir nesse processo sucessivamente, tantas vezes quanto você quiser, e maior vai ficar a árvore. Aqui você tem uma árvore já bem grande, correspondendo a potências de base 3. A gente vai dizer que essa árvore tem 0, 1, 2, 3 gerações. E o número de folhas totais que essa árvore vai ter, que são os canudinhos soltos aqui na última ramificação, vai ser 3 elevado ao cubo, como nós vamos ver. Aqui. Você constrói com os alunos as árvores, propõe que eles construam as árvores e depois você vai fazer um estudo sobre esse material que foi construído. Se você chamar de folhas as ramificações da última geração, aqui, olha, quando só tem lá um caulezinho, a gente diz que a árvore está na geração 0, ainda não deu nenhum ramo. Está na primeira geração quando você coloca lá 3 canudinhos. Se você repetir esse procedimento mais uma vez, você vai ter 2 vezes que a árvore se ramifica, 2 vezes, ramificou aqui, depois ramificou daqui para cá. Então a gente diz que é a segunda geração. E essa daqui é a árvore de terceira geração. Se você for contar o número de folhas que tem nela, vai ser 3 elevado ao cubo. Claro, aqui você só tinha um caulezinho, aqui você tem 3 caules. Cada um desses 3 vai ser multiplicado por 3 aqui, e aqui cada um desses vai ser multiplicado por 3. Então você fica com 1 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 ao cubo. Então, desenvolver um trabalho com seus alunos, analisando essas árvores, montando esse tipo de tabela aqui. Você sabe que nós já falamos, os alunos devem sempre registrar o que eles estão observando, essa parte é fundamental. Isso vai permitir que eles deem um significado concreto ao trabalho com potências. Um problema muito usual quando a gente trabalha com potência no 6º ano, um erro muito normal é o aluno pegar, por exemplo, 3 ao quadrado e para calcular multiplicar 3 por 2 e dizer que isso é 6. Claramente, o aluno que faz isso, e é um erro bem frequente, não entendeu o significado da potência. Esse trabalho com as árvores permite que o aluno perceba isso de maneira concreta. E é interessante porque é bem trabalhoso fazer uma árvore muito grande com muitas gerações. E a árvore cresce muito rápido. E essa percepção concreta de que o número está crescendo muito rápido, de que são muitas folhas que são necessárias, isso vai dar mais significado à própria potência, que é essa multiplicação sempre pelo mesmo número. Outra questão relevante quando a gente vai trabalhar com potências, se vocês não forem usar nenhum material concreto, se vocês forem definir, como nós vimos lá na outra videoaula, b elevado a n é b vezes b vezes b n vezes. Se vocês estão trabalhando com o 6º ano, não vai ser b, vai ser um número. 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 multiplicado 5 vezes. E assim por diante. Quando você faz esse trabalho, definindo dessa maneira, se você não está usando nenhum material concreto, como você explica para o seu aluno que 2 elevado a 0 é 1, ou que 3 elevado a 0 é 1? Isso não tem sentido para o aluno. Porque se você definiu que 2 elevado a qualquer número é 2 multiplicado por ele mesmo, essa quantidade de vezes correspondente a esse número que está aí em cima, no expoente, não faz sentido você definir o que é 2 elevado a 0. Muito menos dizer que isso é 1. Quando você trabalha aqui com material concreto, você até pode fazer isso. Você pode fazer a definição do 2 elevado a 0.
Porque o que você está vendo na árvore é quantas vezes a árvore se ramificou. Na geração 0, ela não se ramificou nenhuma vez, você só tem o caulezinho aqui. A mesma coisa com a dobradura de papel. Na dobradura, você não dobrou nenhuma vez. Então, quantas regiões você tem? Uma região, a região inicial. Se vocês não forem trabalhar com nenhum desses materiais concretos, eu recomendo que ou vocês não definam 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, ou se vocês tiverem que definir por questões de currículo da proposta da escola, do conteúdo programático previsto pela escola, então, nesse caso, vocês definam potência usando a seguinte expressão. 3 elevado a n significa multiplicar o número 1 por 3 n vezes. Então, 3 ao quadrado seria multiplicar o número 1 por 3 2 vezes. 3 ao cubo é multiplicar o número 1 por 3 vezes. 3 elevado a 0 é multiplicar o número 1 por 3 0 vezes. Ou seja, você fica com o próprio número 1. Por que eu digo isso? É muito comum a gente ver alunos que nunca erram o número elevado a 0. Como que eles aprenderam? Eles decoraram que qualquer número elevado a 0 dá 1. Inclusive, coraçãozinho elevado a 0 dá 1. Quadradinho elevado a 0 dá 1. Qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Claro que para fazer uma prova e responder uma pergunta bem direta, isso funciona perfeitamente. Só que o aluno não entende por quê. E sempre que você ensina uma coisa que o aluno não entende, mais do que o conteúdo que está sendo ensinado, você está ensinando a ele que ele não é capaz de entender todas as coisas de matemática que ele precisa aprender. E isso tem um efeito muito negativo. Eu recomendo que vocês evitem ensinar coisas que vocês não possam explicar e dar significado. Desse ponto de vista também, tanto o material concreto ajuda, quanto essa ideia, se você não pode usar material concreto por restrição de tempo e tudo mais, que você defina a potência como quantas vezes você está multiplicando o número 1 pelo número da base da potência. Bom, então aqui segue uma atividade que tem como objetivo chegar naquela fórmula da multiplicação de 2 potências de mesma base. Então, observando as árvores, imagine que em uma árvore de base 3 e 2 gerações, essa daqui, olha, você tem aqui uma árvore de base 3 e 2 gerações, vocês devem propor isso para os alunos utilizando as árvores concretas de canudo que eles têm lá em mãos. Isso aqui eu tenho uma ilustração aqui já que eu não tenho como mostrar para vocês aqui com as árvores concretas. Mas, então, suponha que você tem essa árvore de base 3 e 2 gerações e que você vai trocar cada folhinha dessa por uma árvore de base 3 e 3 gerações. Então, no lugar dessa folha, entra essa arvorezinha, no lugar dessa folha, entra essa arvorezinha. Essa atividade você pode fazer com a turma dividida em grupos. Então, você pede para um grupo montar uma árvore de base 3 e 3 gerações e os outros grupos montarem árvores de base 3 e 2 gerações, ou o contrário, de maneira que com todas as árvores montadas, todo mundo junto trabalhando na montagem das árvores, vocês possam imaginar ou realizar essa substituição aqui, por exemplo, prendendo com uma durex cada uma desses caulezinhos aqui, dessa árvorezinha aqui no local da folha dessa outra árvore. Esse daqui cola aqui, essa daqui cola aqui. Você pode fazer isso com o material concreto mesmo. Então, imagina que você vai fazer essa operação. A pergunta é, o resultado ainda é uma árvore de base 3? E a resposta, os alunos devem acabar observando que sim, é uma árvore de base 3, porque você tem lá a parte de um caule que se ramifica 3 vezes e depois cada folha sai se ramificando sempre 3 vezes, com uma quantidade determinada de gerações. Então, sim, é uma árvore de base 3. Quantas gerações essa árvore terá? Quantas folhas essa nova árvore terá? Essas são questões que vocês devem deixar que os alunos discutam, trabalhando dentro daquela metodologia de resolução de problemas. Então, você deixa eles discutirem em grupo, deixa cada grupo depois relatar suas conclusões, depois faz uma plenária, discutam todos juntos e cheguem a conclusões finais, um consenso, se possível, enfim. Tentem trabalhar isso usando aquela metodologia de solução de problemas que é muito boa. Então, aqui, observando o número de folhas da árvore resultante, a gente vai poder perceber que, olha só, aqui tinha uma árvore de base 3 com 2 gerações. Logo, você tinha 3 ao quadrado folhas. E você inseriu 3 ao quadrado, então, árvores
com 3 ao cubo folhas. Por que 3 ao cubo? Porque cada árvorezinha dessa tem base 3 e 3 gerações, então tem 3 ao cubo folhas. Por que são 3 ao quadrado árvores? Porque para cada folhinha dessa outra árvore aqui, você teve que inserir uma nova árvorezinha aqui. Então, no resultado final, você vai ter uma árvore com 5 gerações, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gerações. E quantas folhas vai ter? Cada árvore dessa tem 3 ao cubo folhas, são 3 ao quadrado árvores, então você vai ter 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo folhas. Logo, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo folhas é o número de folhas de uma árvore de base 3 com 5 gerações, ou seja, é 3 elevado à quinta. 3 elevado a 2 mais 3. Aqui nós temos essa árvore final esquematizada. Na geração 0 você tem um ramo só, na geração 1 você tem 3 ramos, aqui você tem 3 ao quadrado e assim por diante até 3 à quinta, que são 243 folhas. Então vocês estão vendo aqui quanto trabalho vai dar para montar na prática essa árvore. Mas a recompensa por esse trabalho é uma percepção concreta do crescimento exponencial, que é uma coisa que pode ser discutido também em sala. Quando você pega um número e eleva um expoente, se esse expoente crescer, esse número, o resultado vai crescer muito rápido. Até aqui nós estamos falando numericamente, porque ainda estávamos lá pensando no 6º ano, embora esse trabalho a gente tenha usado também para revisões de potências no ensino médio. No 1º ano do ensino médio é um trabalho bem interessante para utilizar também para fazer revisão de potências. E aí, nesse caso, você já pode fazer nessa parte aqui do trabalho utilizando álgebra. Então, você pode generalizar isso aqui e obter aquela fórmula que b elevado a m vezes b elevado a n é igual a b elevado a m mais n. Seguindo no currículo mínimo, quando chega no 7º ano, no 1º bimestre, tem que fazer o cálculo de potências de números inteiros. Bom, se os alunos entenderam bem as potências, isso daqui pode ser meramente operacional. Eles têm que ter entendido potências e entendido multiplicação de números inteiros. E isso não trará maiores problemas. Depois, quando chega no 8º ano do ensino fundamental, aí aqui, além de resolver problemas numéricos, problemas já com números reais, utilizando a potenciação, o que também não deve trazer problemas, se eles entenderem a ideia da potenciação, aqui você entra no campo algébrico. Identificar expressões algébricas e calcular o valor numérico de expressões algébricas. Nessas expressões algébricas, nós sabemos que tem lá potências, inclusive aqui está monômios e binômios. Então, polinômios também aqui embaixo. Então, aqui você já está trabalhando com expressões algébricas. Como eu falei, você pode utilizar aquele material para obter a generalização, para obter as fórmulas algébricas, mas eu acho muito importante também você trabalhar com ele já uma dedução mais formal nesse momento, nos moldes daquela que eu apresento para vocês na outra videoaula sobre potências dessa semana. Esse tipo de trabalho é importante que seja realizado com os alunos, bem devagar, que eles possam entender realmente como você define a potência, como funcionam as fórmulas da potência, operação com as potências de mesma base, multiplicação de potências de mesma base, divisão de potências de mesma base. Tudo isso é importante que você trabalhe com os alunos também de forma algébrica mais rigorosa. Aqui, produtos notáveis e fatoração também vai utilizar essa mesma questão algébrica. Depois, quando chega no 9º ano do ensino fundamental, aparece aqui em números reais, resolver problemas com as operações fundamentais do conjunto dos números reais. Aqui também está envolvendo com potências e aqui já tem radicais. Até aqui nós só estamos falando sobre potências, mas lá em cima, no 6º ano, constava também alguma coisa sobre radicais. Na verdade, era o cálculo de raízes quadradas de números que sejam quadrados perfeitos. Vamos falar então um pouquinho sobre alguma ideia para trabalhar esse assunto. Para utilizar material concreto, o mais básico, vocês podem imaginar, é pedir aos alunos que montem quadradinhos usando pecinhas, por exemplo, quadradas. Vocês podem pegar aqueles cubinhos do material dourado e pedir que os alunos, por exemplo, separem 16 cubinhos e tentem montar um quadrado usando esses 16 cubinhos.
qual será o lado desse quadrado montado? E se em vez de 16 cubinhos forem 4 cubinhos apenas? E se forem 36 cubinhos? Qual vai ser o lado aqui do quadrado? 25 cubinhos. Então, os alunos devem, a partir daí, conseguir dar um significado concreto para a ideia da raiz quadrada. Então, você pode explicar para os alunos que, quando um número multiplicado por ele mesmo dá um certo valor, a raiz quadrada desse valor é esse número que você multiplicou por ele mesmo para obter o valor em questão. Nesse caso aqui, quando você consegue montar um quadrado com 16 cubinhos, se esse quadrado tem 4 cubinhos de lado aqui, a medida 4 do lado, então você observa que 4 vezes 4 dá 16. Então, a raiz quadrada do 16, o lado do quadrado que tem como área 16, é 4. Se você não dispuser do material concreto, tiver dificuldades em ter o material dourado ou algum outro material concreto para usar, você pode, por exemplo, utilizar um papel quadriculado e fazer o mesmo trabalho. Pedir que os alunos montem quadrados pintando 36 quadradinhos do papel quadriculado. E perguntar, qual é o tamanho do lado desse quadrado? E se forem 25 quadradinhos? E a partir daí trabalhar a raiz quadrada de números naturais que são quadrados perfeitos. É uma proposta bem simples, mas que dá um significado concreto ao que é a raiz quadrada. Lembrem-se novamente também da importância de usar vários registros de representação. Voltando aqui no currículo mínimo, no 9º ano, já aparecem radicais com operações algébricas. Uma sugestão é trabalhar com os radicais a partir das potências, exatamente como eu apresento para vocês lá naquela videoaula sobre potências. Vocês podem tentar levá-los a deduzir como deve ser definido, por exemplo, x elevado a meio. O que é x elevado a meio? É a raiz quadrada de x. Por quê? Nós vimos lá naquela videoaula. Vocês podem tentar conduzir para que eles possam ir descobrindo isso a partir de discussões e das propriedades vistas. Seguindo no currículo mínimo, depois, apenas lá no 3º ano do ensino médio, na 3ª série do ensino médio, você vai ter no campo algébrico simbólico os números complexos. E aí você vai ter as potências de expoente inteiro da unidade imaginária, ou seja, quanto que é i ao quadrado, i ao cubo, mas isso aqui é outro papo, a gente conversa sobre isso mais para frente quando estivermos falando de números complexos. Isso é tudo por essa videoaula. Bons estudos e até a próxima!